A primeira geração que nós falamos, a geração do compromisso, é a geração que orava, é a geração que conhecia os mandamentos de Deus, buscava a Deus, tinha relacionamento com Deus. A segunda geração do conflito, ela não foi testemunha ocular, ela viveu das histórias contadas por seus pais. Ela não sabia orar, aí ela pedia para que os pais orassem por ela. Lá em casa eu coloco as crianças para dormir toda noite, e quando eles estão meio desobedientes, eu falo: eu não vou orar hoje. Não, pai, por favor, ora por mim. É muito engraçado, mas eu falo: se vocês não me obedecerem, eu não vou orar por vocês, porque é a bênção do pai sobre os filhos. Então eles estão entendendo, ainda estão no processo da criança, na maturidade de conhecendo, mas quando eles conhecerem, eles sabem que eles precisam orar para dormir, precisam orar para agradecer pelas coisas, pela vida, pelo dia. Eu oro com eles. Então a transferência é importantíssima na vida dos nossos filhos. Aquilo que eu transmito para eles vão fazer com que eles, a Bíblia diz que instrui o menino no caminho que se deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Ensine seu filho, ensine a tua casa. Então nessa geração do conflito, por ser um relacionamento raso, não conseguiu transferir nada para os seus filhos. E a terceira geração que a gente falou de crise é a geração do vazio existencial. Ela já não ouviu do seu pai, ela ouviu as histórias do seu avô, porque seu pai já não tinha referência para passar para eles. Ela ouviu as histórias contadas que o seu avô era um grande homem de Deus, sabia de Deus pela vida do avô, mas nunca buscou o relacionamento. Uma vida vazia, uma vida cheia de dúvidas. Vocês sabem que o principal problema hoje da sociedade, e é onde o inimigo das nossas almas mais tem atuado, é nas famílias. Destruir a figura da família, tirar o pai da posição de líder da casa, o divórcio, a criação de pais sem filhos. Meu Deus, quanta coisa feia, quanta coisa ruim. Isso o inimigo tem conseguido com muito êxito afastar as famílias, e aí crescem crianças totalmente desconstruídas na sua personalidade, naquilo que Deus criou, sem referência alguma. O Denison manda um monte de coisa no Instagram da gente, né? Ele manda de vocês aí, todo dia ele manda uma coisa. Ontem eu olhei, achei interessante, ele falando como é que seriam as universidades em 2030, os banheiros das universidades. Meu Deus, que coisa doida. Que é melhor nem falar, né? Melhor nem falar. Mas é isso. Crianças sem referência familiar, de pai, de mãe, crescendo totalmente desconstruídas, totalmente desreferenciada de qualquer padrão. E aí a crise vem, a pessoa já não sabe se ela é homem, se ela é mulher, se ela é os dois, se ela é um gato, se ela é um cachorro. Totalmente desestabilizada. É o ambiente que nós estamos vivendo hoje. As escolas estão cheias. Pasmem você, minha filha estudou por muito tempo na Adventista, e a gente achando que o lugar é um lugar privilegiado, também lá tem bissexualidade, homossexualidade, comum. Mas como que os nossos filhos vão poder se posicionar diante desse contexto de vida que nós estamos vivendo, se não for nós sendo referências para eles? Precisamos ser referências para os nossos filhos, para que eles não cresçam nessa cadeira, nessa posição de vazio existencial, de dúvida, de medo de que qualquer coisa vai acabar o mundo, não tem força para enfrentar qualquer crise. Eu vi um psicólogo dizendo que era melhor dizer de 10 pedidos que nossos filhos possam nos fazer, melhor dizer 7 não, porque quando eles se depararem com um não lá fora, eles, poxa, já recebi um não, está tudo bem, vão saber administrar. Aí eu crio meu filho dizendo sim, 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 sim. Quando ele chegar na sua maturidade, ele enfrenta um problema e dá o não, bate a cara com a porta, com a cara na porta em algum momento da vida, e aí? Crise, totalmente instável. E agora nós vamos ver um pouquinho
de alguns exemplos desses posicionamentos de compromisso, conflito e crise. Todos aqui já ouviram falar de Abraão? Todos já ouviram falar de Abraão. O que eles são? O que ele é? Qual a referência que ele é? Pai da fé, homem temente a Deus, um homem que se posicionava primeiro Deus, depois ele. Deus, Abraão, sacrifica seu filho. Beleza, cadê? Onde que é para ir? Vamos lá sacrificar. Amaral, sacrifica seu filho. Tá doido, Deus? Então era um homem que primeiro Deus, depois ele. Homem referência para nós. Aí vem seu filho Isaac. Isaac já tem um posicionamento um pouco diferente. Primeiro ele, depois Deus. É o contexto, tá, meus irmãos? E se diz de Isaac que ele era filho de um grande pai e pai de um grande filho. Mas ele mesmo, antes do encontro com Deus, filho de um grande pai e pai de um grande filho. Falando do filho, somente depois do encontro com Deus que Jacó mudou. Mas ele mesmo, Isaac, ele tinha quase nada para falar dele. Viu o pai viver maravilhas na presença de Deus, mas ele mesmo, o que a gente tem de coisa a se apegar, de ensinamentos de Isaac? Orava, oferecia holocausto, mas não tinha grandes coisas de transferência para o seu filho Jacó. E aí vem Jacó. O que é conhecido Jacó antes do encontro com Deus? Enganador. Olha lá, ó. Abraão no compromisso, Isaac no conflito, podemos dizer assim de Isaac, e lá vem seu filho Jacó na total crise, tanto que armou com a sua mãe e roubou o que? A primogenitura do seu irmão. Foi jurado de morte pelo próprio irmão. Eita, então é real, conforme eu me posiciono, eu me assento num determinado momento da minha vida. Vamos falar mais um pouco? Davi, homem segundo o coração de Deus. Eu oro, Senhor, eu quero ter o coração que agrada o Senhor. Eu desejo. Mesmo ele errando com o adultério, o assassinato, ele manteve relacionamento íntimo com Deus. Quando o profeta foi exortar ele na hora, eu reconheço que pequei, um coração quebrantado. Então, homem de Deus, ele assumiu a culpa. E aí vem seu filho Salomão. Eita, esse cara aqui é doideira, hein? Ele viu seu pai fazendo tudo certo. O apóstolo já pregou sobre isso, começou muito bem, pediu sabedoria para Deus, Deus se agradou dele, falou, olha, não só sabedoria, mas como toda a riqueza, glória, Deus dando glória para o homem, até a glória das conquistas, de poder, de patrimônio. Parecia que ia ser um homem de compromisso, tudo indicava. Só que aí ele começou a usar as estratégias erradas para o crescimento dos reinos. Ele começou a casar-se com as princesas de outro reino, e assim ele chegou ao número assustador de 700 mulheres, 300 concubinas. Uma é o suficiente, né? É uma bênção, dá trabalho, é uma bênção. E a Bíblia manda a gente amar. Estou brincando, esposa. Minha esposa é uma bênção. E aí, talvez lá numa dessas noites de amores com as suas esposas, as esposas agradou ele, e aí depois que terminou o agradar, essas esposas começaram a pedir, Salomãozinho, nós estamos tão longe da nossa casa, lá havia um Deus que nós adorávamos, deixa eu trazer o Deus para me adorar aqui dentro. E aí Salomão, no seu coração bonzinho, começou a permitir, e foi a ruína de Salomão. Salomão se perdeu. A Bíblia diz ali em 2 Reis 11, que Salomão, quando morreu, Israel estava afundado em idolatria. Então é um exemplo claro de quem começou no compromisso, depois caminhou para o conflito e terminou numa crise existencial.
E aí vem seu filho, Roboão. Roboão, louco de pedra, eu anotei aqui. Doidão. Dividiu o reino. Das 12 tribos de Israel, 10 foram embora e só 2 ficaram por misericórdia de Deus. Porque Deus iria manter uma lâmpada, a tribo de Judá, que é de onde vem o nosso Salvador Jesus Cristo, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Roboão viu seu pai fazendo todas aquelas cacas, com certeza viveu profunda crise existencial, tanto que a referência dele para suas gerações foram terríveis. Aí vem Jeroboão, tantos outros lá, até confunde de tanta gente que fez coisa errada depois deles. Como que nós estamos, meus irmãos? Como que nós estamos posicionados? Aonde nós estamos? Aonde eu estou? Aonde você está? O que eu quero para a minha vida? O que você deseja para a sua vida? Será que você tem sido referência para as pessoas que convivem com você? A começar da sua casa, sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou seus pais, ou seus primos. Como você e eu temos nos comportado nessa vida? Deus nos deu uma única oportunidade de vida, é a vida que nós estamos vivendo. Quando acabar, acabou. Ou é para a eternidade, ou é para a destruição eterna. O que nós estamos fazendo na nossa vida? A Bíblia fala aí no Novo Testamento dessas posições aqui, ó: compromisso, conflito e a crise. A Bíblia fala do quente, do morno e do frio. E a Bíblia fala que é melhor ser frio de vez do que ser morno, porque o morno Deus vomita. Então nós não temos o direito de permanecer aqui nesse meio, daqui para lá. Nós temos que estar ali, firmado no nosso compromisso com Deus, conforme o nosso posicionamento. Meus irmãos, nós podemos mudar a história de vida de uma pessoa, conforme o jeito que você vive. Você pode influenciar seus filhos, sua família, e não adianta só você dizer que faz, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, se você de fato não for referência naquele ambiente que você vive. Minhas filhas estão aqui, e se eu estivesse falando alguma lorota? Elas seriam um dedo de cura de Deus para a minha vida. Eu falo: mas pai, você falou bobeira, pai, você não faz nada disso, você não vive nada do que você falou ali em cima. A minha esposa, quantos casos que eu já vi e acompanhei, homens de Deus que se intitulavam homens de Deus, mas em casa era um jumento, era totalmente ao contrário do que pregava ou vivia, e as famílias cresceram e justamente os filhos vieram parar na crise. Quantos, incontáveis exemplos que eu tenho de pessoas que eu acompanhei, de que se perderam justamente por causa disso. Eu tenho obrigação, e você tem obrigação, de deixar marcas na vida dos nossos filhos, para construir e não para destruir. Olha Josué, gente, não interessa o que vocês vão escolher, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor, os meus filhos vão servir ao Senhor, até que se cumpra a promessa do arrebatamento da igreja. Se os nossos filhos escolherem diferente daquilo do que eu estou ensinando, porque a Bíblia diz que eles têm livre-arbítrio, meu pai me ensinou e eu errei, graças a Deus que pela misericórdia me trouxe de volta, mas o erro que eu tive não é culpa do meu pai ensinou certo, eu errei. Então eu preciso ensinar os meus filhos e confiar que aquilo que a palavra diz vai se cumprir, que se eu instruí-los, eles jamais esqueceriam. Em uma hora a chama que está lá no fundo do coração vai se acender, e eles vão voltar para a casa do Senhor. Então as escolhas deles, as decisões deles, nunca eles vão poder usar a sua vida como uma referência de desgraça. Se você fizer tudo certo, e a Bíblia fala disso, hein?
Se você fizer tudo certo, você não fez mais do que a sua obrigação. Então, você fazendo tudo certo, seus filhos errarem, eles não vão poder usar a sua vida como referência de desgraça.